boa tarde. Sou Marcelo Buchala, artista plástico daqui de Poços de Caldas. Para quem não enxerga, eu sou um homem branco, tenho 61 anos, careca, barba branca, gay, cis, autista também. Então, a gente não é só uma capa, a gente somos várias camadas. Chamar o Alexandre. Bom, boa tarde, eu sou Alexandre Ribeiro. Para quem não me conhece, para quem não me pode ver, eu sou uma bicha, né, porque eu sou descolonizado e decolonizado. Estou fazendo uma escola que me enfiou muito na cabeça tirar da gente essa questão de ser colonizado. Então, me considero uma bicha. Para mim, de lá para cá vem sempre como ofensa, mas daqui para lá vai como símbolo de luta e batalha. E esse é meu símbolo de luta e batalha. Ser chamado de mulherzinha, entendeu? Para mim é perfeito, porque eu represento todas as mulheres que estão aqui, inclusive as trans. Né? É isso, é sobre isso. Tá? Espero que vocês tenham uma ótima tarde com a gente aqui. Vamos lá, vamos deixar falar quem interessa. Quem tem que falar? Aliás, só queria deixar claro que eu cometo há 20 anos uma das maiores violências que uma pessoa pode cometer contra si e contra outra pessoa, que é ser casado com Marcelo Buchala. É isso. E eu queria roubar alguns minutinhos e falar que dia 4 está completando 2 meses da última Conferência Nacional de Cultura, e eu tive a oportunidade de ser delegado por Minas Gerais e estar lá brigando. E eu fui para um GT específico, que era o GT da Diversidade. E do GT da Diversidade, né, éramos, no final, 200 pessoas, nós conseguimos emplacar, de maneira geral, nas 30 proposições que subiram para o MINC, que vão ser aplicadas no novo Sistema Nacional de Cultura, uma proposição de inclusão. E isso significa que é o seguinte... Eu vou ler porque é longo. Opa! Cai. Promover legislações e políticas públicas inclusivas, transversais, interseccionais, antirracistas, anticapacitistas, que fomentem a diversidade cultural e humana da sociedade, reconhecendo e valorizando e fortalecendo os diferentes grupos, povos, comunidades, práticas e manifestações culturais e artísticas, de modo a garantir a aplicabilidade dos dispositivos constitucionais que asseguram a liberdade de expressão e manifestação cultural. B. Plena acessibilidade e participação protagônica dos diversos segmentos culturais nas políticas públicas, em ações, projetos, editais, agendas e eventos culturais. C. Atividade de formação, capacitação, intercâmbio, profissionalização, trabalho e renda para artistas e agentes culturais enquadrados nas minorias. Combate a todo tipo de exclusão, preconceito e discriminação no âmbito da cultura, valorizando o resgate das narrativas, das línguas, das expressões artísticas, da diversidade cultural, das mulheres, negros, quilombolas, ciganos, povos originários, povos de matriz africana, povos e comunidades tradicionais, populações do campo, das águas, das florestas e população LGBT. Quando a gente fala de população LGBT, a gente fala absolutamente da transversalidade. A gente fala absolutamente em todos os percursos, em todos os setores da sociedade. Todos. E, indiscutivelmente, se eu não tivesse a literatura, eu não estaria lendo aqui para vocês. Se eu não tivesse a língua escrita, eu não teria conhecido o Marcelo, o Chamorro, nem a Nani. Porque todos nós nos conectamos pela palavra. E a literatura é a palavra escrita e a emoção que a gente quer passar. Então, convido, Chamorro, por favor. Boa tarde, todo mundo. Sou o Andreas. Tenho 30 anos, né, porque eu vou fazer daqui a alguns dias, então já estou no clima dos 30 anos. Sou escritor, sou romancista, contista. Publiquei 2 coletâneas de contos. No primeiro semestre desse ano, publiquei meu primeiro romance, e meu segundo romance sai no segundo semestre. Eu vou falar um pouquinho do que você falou, Marcelo, posso? Sobre a questão da literatura e toda a questão de gênero e sexualidade. Eu gosto de tecer uma história da literatura para pensar isso. A gente tem que pensar que, se você pega a história da literatura ocidental, escrita pelo Carpo, que era um crítico literário muito famoso do século XX, a edição de hoje são 10 volumes, né?
E nesses 10 volumes você encontra o nome de 2, 3 mulheres. Viado, só o Oscar Wilde, né? Então, nisso você já consegue ver que a literatura ela foi fomentada, criada, estruturada pela mente do homem cis. Sobretudo, né, a gente fecha na questão da sexualidade, o homem hétero. Então, analisando isso, né, a gente pensa que a história da literatura ela é formada de clássicos. Só que aí é interessante a gente abrir um pouco a questão do clássico. O que é um clássico? Para mim, um clássico é o livro que mais foi escutado. A gente pensa a leitura como escutar, né? Porque é isso, você está lendo um autor, você está dando atenção a ele. Você está o escutando, a escutando. Então, um clássico é o livro que foi mais escutado na sua época. Se a gente pensa os clássicos, né, e eles formando toda a genealogia, toda a espinha dorsal da história da literatura, somente são homens e os homens cis, hétero, que escreveram e criaram, inventaram, denominaram a vida de pessoas que eram diferentes deles, como mulheres e pessoas homossexuais. Então, para ter chegado um Oscar Wilde no final, na segunda metade do século XIX, é absurdo. A literatura, milênios, sabe? Então, eu começo aí. Eu começo aí. Porque eu acredito que estamos vivendo um momento na literatura muito interessante. O século XXI como um todo é muito interessante, mas se a gente fechar para a literatura, é um momento muito interessante. Porque nós vemos agora, né, escritores LGBT. É interessante porque eu tenho a impressão que a sexualidade, no caso da Marcela, por exemplo, o gênero, ele sobrepuja o pensar literário. Né? Eu sou um escritor LGBT, não um escritor ponto. Então, ao mesmo tempo que é uma libertação, no ponto de vista histórico, me isola. Né? Então, eu ando por aí. Né? A conclusão que eu tiro, por enquanto, disso é que a minha geração, a geração da Marcela, a gente tem que falar isso, né? Para que uma geração futura, no futuro, possa, os escritores LGBT do futuro possam escrever o que quiser. Né? Porque não necessariamente, se eu sou um escritor LGBT, quer dizer que eu não posso escrever uma história de um casal hétero, por exemplo. Né? Então, eu tenho que escrever somente sobre a minha vivência? Não, isso me isola. Entretanto, há uma questão política. Há um compromisso político. Então, ninguém escreveria uma vivência LGBT além de uma pessoa LGBT. Um ficcionista LGBT ele consegue ir além do estereótipo, além do clichê. Né? Na Netflix, a gente vê nesses serviços de streaming, quantos anos os filmes gays todos tinham o mesmo enredo. Né? É o cara gay ali que descobre que é gay, e ele é lindo, e o cara que ele está interessado é lindo, e tem a gay caricata, só para falar que tem a gay caricata. Então, a gente está num momento muito interessante, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Assim. Me isola, mas é importante eu falar disso. Marcela, com você, por favor. Então, meu nome é Marcela Bosa, eu sou uma mulher branca de 1,70 m, um pouquinho acima do peso, com uma roupa clara a parte de cima, um pouco escura a parte de baixo. Né, eu sou a primeira pessoa em um cargo de gerência, primeira pessoa trans em um cargo de gerência em todo o sistema financeiro nacional. Por enquanto, acho que uma das únicas ainda, talvez a única mulher, talvez por enquanto. Não posso afirmar, a gente nunca pode afirmar, né, porque a gente não sabe ao certo. E, assim, além disso, eu sou escritora. Lancei, faz o ano passado, o meu livro, que se chama Má, Eu, Mulher Trans, né, que é um livro onde eu tento normalizar. Eu achei bem legal a tua fala, porque, assim, é bem isso. A gente tem, sim, liberdade para escrever sobre o que quiser, mas as nossas vivências elas nos capacitam muito mais para escrever sobre um assunto específico. E a minha tentativa, quando eu escrevi meu livro, foi justamente normalizar a existência das pessoas trans como um todo, mostrar que a gente existe, que a gente tem defeito, que a gente tem família, que a gente tem várias qualidades, vários defeitos, mas normalizar a existência, né? Houve um ministro, até pouco tempo atrás, que falava que pessoas LGBT eram fruto de lares... como é que era?
mães solos ou então desestruturados. E não, meus pais são casados até hoje, né? São bem casados, são casados até hoje. Eu não fui violentada, felizmente. Eu não apanhei muito na infância, apanhei um pouquinho só, né? Então, eu acho que é muito entra disso, mas que a gente também pode ocupar todos os espaços, pode ocupar vários lugares. Eu vou estar lançando meu livro infantil agora, no segundo semestre, né? Não tem a temática LGBT envolvida, então, mostrando que a gente também pode e deve ocupar todos os lugares. E agora, em junho, mês que vem, no mês do orgulho, né, eu vou lançar meu primeiro filme, que eu fiz a produção do filme, né, que seria o Projeto Vieses, que vem justamente a produção independente, tá, gente? Assim, foi do bolso mesmo, foi um negócio assim, bem suado, bem, mas assim, ficou bem legal, tá bem interessante, está na fase final já, na parte de Libras agora, e que mostra justamente o aspecto positivo, para a gente sair um pouco daquele ambiente comum, que infelizmente ainda nós temos 90% das pessoas trans que ainda vivem da prostituição, né? Mas assim, eu fiz questão de mostrar o lado positivo, o lado não. Existem pessoas trans que estão bem com a sua família, pessoas trans que têm um bom emprego, é raro, muito raro, é 1%, sim, mas, né, existe pessoas, uma das entrevistadas é uma pastora, então assim, pessoas trans que estão dentro da igreja, inclusive, né? Então, e por aí vai, sabe? Então é isso, e alegria mesmo. É importante a construção desse olhar diverso. Eu acredito muito no pensamento crítico. Eu escrevo, ainda não cheguei a ter a coragem de trazer num livro como os três aqui. Já estou escrevendo sobre a minha vida faz algum tempo, até para eu mesmo poder me entender enquanto pessoa, faz parte da minha construção como pessoa. E eu gostaria muito de ouvir do olhar da Nani, sobre essa nossa conversa e sobre a questão de arrefecer ou não, né, o papel se a literatura consegue arrefecer ou não, se consegue colocar fogo também, enfim, na questão da vulnerabilidade LGBTQIAPN+. Eu vou além. Boa tarde a todos. Quem não me conhece, eu sou Nani People, sou uma mulher trans, 59 anos, corpinho de 35, libido de 22. Para você saber do que se trata já. Olha só, eu acho que a cultura vai além de qualquer sigla, de qualquer nomenclatura, qualquer ramificação, seja racial, seja religiosa, seja estética, seja sexual. A cultura é a nossa maior mola propulsora para que nós tenhamos escudos, armas, engajamentos, podemos furar bolhas, que hoje está tão falando na internet, bolha, 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 furarmos bolhas que são comensuradas com os nossos limites. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ousei questionar o porquê não dos nãos que a vida me dava. Quando eu lancei minha biografia há 9 anos atrás, Ser Mulher Não É Para Qualquer Um, pela editora Planetas, teve 3 edições, agora estou trabalhando na 2ª edição, que vai ser dos 50 aos 60, Ser Mulher Não É Para Qualquer Um 2, a saga continua para mostrar exatamente a vida inteligente, plausível e muito mais produtiva dos 50 aos 60. Quando todos meus amigos estavam aposentando, querendo comprar casa em campo, tal, eu estava entrando na Globo, estava fazendo turnê para a Europa, eu estava fazendo turnê 3 anos seguidos para a Europa, eu estava fazendo, enfim, estava revolucionando a minha vida. Então, acho que eu sempre tive a cultura como meu grande arsenal de transformação. Exemplo, eu com 4 anos subi numa quermesse em Serrania, uma cidade próxima aqui, para ganhar cartucho de doce. Minhas amigas de infância estão ali, ó. E eu queria um cartucho de doce rosa. O que é o cartucho de doce? Era um conto de cartolina cheio de doce, que quando acabava aqueles doces, era a sensação da criançada, que os meninos faziam espadinha, as meninas faziam chapéu da fada madrinha da Cinderela. Eu queria, claro, um cor-de-rosa, que eu nunca me vi enturmado, tinha 2 irmãos mais velhos, com os meninos. Tem até amigas de infância minhas, vieram professoras lá, todas formadas, todas aposentando, e tudo, vieram para me ver hoje. E aí, assim, eu falei que era um cartucho rosa. Quando foi me dado não pode, eu não ganhei. Subi no palco e falei, por que não pode? Aí, se alguém fizer alguma coisa no palco, pode escolher qualquer coisa da barraca de brinde. Eu cantei uma música chamada A Última Canção. Cantei e arrasei. No final da música, soltaram foguete, eu dei uma pinta danada. Falei, esqueci. O povo morreu de rir. Eu ganhei o cartucho rosa. Aquele cartucho foi a minha grande chave que eu descobri que tudo que eu quisesse na minha vida eu tinha que fazer por mim mesmo. Mudamos para a posse, eu tinha quase 8 anos, 9 anos, não sei, meu irmão sabe melhor de data do que eu.
Eu queria uma bicicleta, meus irmãos tiveram velocípede, eu não tive velocípede. Cantei no concurso de calor para comprar uma bicicleta, queria uma ceci, não podia, comprei uma monareta, pus uma cestinha do lado, que eu ganhei na bicicletaria ao lado, e eu tinha minha ceci na minha cabeça. Papai ia trabalhar, amarrava a cestinha, papai voltava e dava a cestinha na vizinha, tá? Enfim. Na música. E aí eu tinha um problema muito sério que eu mudei para Poços de Caldas. No terceiro dia de aula, eu não podia sair no recreio, ainda vi campista. Fui execrada, porque essa minha condição que eu sou hoje, eu já era sendo menininho. Só que em Serrania, todo mundo conhecia, porque eu nasci lá, família tradicional, a mãe trabalhava no correio e tal. A mamãe percebeu que tinha coisa errada, quando ela percebeu que eu estava vindo da escola sem o guardanapo do lanche. E ela percebeu que eu me tornei uma criança triste, e foi ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou na saída do Davi Campista e viu o bullying que eu sofria, a minha mãe virou uma leoa. Saí correndo atrás das crianças, que deu crítica à dona Elvira, diretora, de bater na mesa e falar, só não percebeu que seu filho tem um problema? E ela disse para a diretora, não é um problema, é a condição dele. E cabe a mim, como mãe, sua educadora, fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Ele está aqui para ter instrução, porque educação eu dou em casa. Minha mãe disse para ela. E fez mais. Ela foi atrás de um deputado e conseguiu uma coisa que, na época, não era possível nem viável. Sebastião Navarro, avô, e conseguiu uma coisa que ninguém tinha na época, bolsa de estudos. Foi a primeira bolsista do Colégio Pio XII, que mudou a minha vida. Porque o Pio XII investiu em mim de um jeito, que o Pio XII já tinha um método, não posso falar agora que eu não sou professora, mas de investir na criança que ela tinha de mais talentoso. Qualquer coisa eu estava no palco. E eu tive a sorte de encontrar uma professora, dona Vânia Lúcia Baldini, uma mulher de artes, uma mulher de cultura, uma mulher de letras, que conseguiu embutir em gerações o gosto pela leitura. A leitura foi meu grande passaporte. E quando eu aprendi a ler e tomar gosto pela leitura, o meu universo não era aqui, meu universo era aqui. Eu não vivia aqui, eu vivia aqui. Eu sempre queria mais. E foi fazendo isso, exercendo essa leitura e devorando o livro, na época do ciclo de livro, série Vagalume, li todos. A gente tinha que ler 3 livros por bimestre e tal. E a minha condição enquanto trans já era muito latente, que com 10 anos jogaram no psiquiatra, porque eu fui ler do Dr. Oswaldo, porque eu li lá disfunção social. Eu não era uma criança que tinha uma função social plausível com uma criança acadêmica. Mas a minha literatura, o meu conhecimento, foi meu salvo-conduto. Foi aí que eu descobri que bicha burra nasce homem. Que eu era chefe de equipe todo ano. Então, todo mundo queria estar comigo, porque saiu com a Nani, lá no grupo da Nani, é 10, entendeu? Mas hoje eu faço com bom, mas eu nunca levei esses nãos que a vida me deu, esses não pode. Tanto é que com 20 anos, eu cantei no Chacrinha com 8 anos, pus TV em casa cantando no Chacrinha 2 vezes, e tive uma coisa que o senhor Eduardo Paiva me deu, que foi que eu falo que a cultura transformadora, que explode essa ala LGBT, de racial e tal. Eu tive a cultura. Eu fui ter aula de canto com a mãe do Xandó, da Seleção Brasileira de Vôlei. E aí uma criança de 9, 10 anos, cantando Sérgio Endrigo, Luiz Vieira, sabendo história de canções italianas, ela embutiu em mim um atlas musical do mundo, de gosto que ela tinha pela música. E a música me levou para o palco, e indo para a aula de canto no conservatório, eu vi a criançada entrando no prédio de anexo, o palco me levou para o teatro, e o teatro me levou para a vida. Estreiei uma peça logo depois, com um curso que a Nicinha fez aqui, Patinho Preto, em 75, e nunca mais desci do palco. Vou fazer ano que vem 50 anos de palco, 60 anos de idade e 40 anos de São Paulo. Então, a cultura, a literatura, a música... Quando eu contei a minha história aqui, eu conto desde o princípio de verbo. Falo, não é uma história triste. É a história de uma criança que nasceu no interior de Minas, que, infelizmente, não tem cultura como alicerce de consumo, não tem. Até Poços de Caldas, o teatro ainda é assistido, porque é divisa com o estado de São Paulo, e temos uma influência paulista muito grande. Passou de Poços para frente, é porteira fechada, vocês sabem o que é. O pessoal não vai teatro, não tem teatro, não sabe o que é teatro, não consome teatro. Eu tenho amigos de infância que vão morrer sem ver teatro. E fiz da minha vida o teatro. Estou com 5 filmes sendo 3 novelas, outra série está vindo aí, e as pessoas falam assim, é legal, porque vê na TV. Agora, ir no teatro não sabe o que é. Então, eu falo assim, a cultura, a leitura, ela é plausível para qualquer coisa. Então, assim, até no meio LGBT, quando eu me tornei uma mulher trans, eu sou estranhada por eles, às vezes, até, quando se resolve levantar alguns estatutos, que eu acho que é uma classe muito elitizada, da tal da linguagem neutra, eu falo, eu estaria lutando contra mim se eu fosse a favor dessa linguagem neutra, porque eu lutei 18 anos na justiça para ter o artigo A
e a identidade de gênero feminino no meu documento, como A. Agora, se a pessoa quer chamar O, A e O, eu estou sendo contra a minha história. Então, não tinha sentido eu encontro uma coisa que eu lutei para ter o artigo A no meu nome, que me deu vários problemas. Por exemplo, fazer excursão, fazer show no Japão. A passagem por Dubai estava mais barata. Eu nunca podia ir por Dubai. O documento que eu tinha, cara crachá, se eu descesse, eu não subia. Agora, como Dona Nani Cunha Santos, gênero feminino, é tudo diferente. Aí, na própria métier LGBT, que eu falo que eu sou ícone, que escrevi na G 10 anos, estou há 40 anos em São Paulo, e faço agora, eu falei assim, eu nunca levei o não pode como resposta única. Eu sempre perguntei o não pode com por que não? E até hoje que eu tenho feito isso. Com 59 anos, vivendo de teatro, trabalho de A a Z. Hoje mesmo volto para São Paulo, amanhã tem show, sábado eu faço Manaus, domingo Salvador, e assim vai. Eu fiz aí igual o Paulo Gustavo. Não me contratava porque era afeminado, escambau, montei meu próprio núcleo, estou com 5 textos viajando, faço a perturbada e vou, minha filha. Eu loto circo, eu loto cabaré, eu loto puteiro, mas eu loto. Mas é bem isso. Não fiquei assim, ai de mim, não dá para ficar. Não dá. Não dá. Após o ano passado, eu fui fazer Dublin, Braga, Porto, Lisboa e Paris. Saí de Paris, cheguei em São Paulo, peguei avião para fazer o quê? O Teatro da Paz. Você está quase a Odete Reutemann. Eu estou própria, mas um pouco me aguarda. Quase a Odete Reutemann. E, de verdade, a Nani falou uma coisa, que quando a gente presta atenção aonde vocês têm menos tempo, o futuro é feito com os corpos velhos. Os nossos sonhos são muito parecidos, porque nós somos da mesma geração. A gente sabe... A gente conversou no banco da praça, eu vou querer ir embora. Pois é. Você vai fazer o quê em São Paulo? Fazer teatro. Mas claro. Fazer teatro, vai ver do quê? Pagar conta do quê? Com teatro. Teatro, exatamente. Porque a gente não sabia, não tinha ideia que isso dava dinheiro. Viver de teatro, porque teatro era o quê? Você fazia uma pecinha, a pessoa ia ver de graça. Não, eu cheguei em São Paulo, fui ser camareira, Dona Sete Bruno, fui ser bilheteiro do teatro dela, fui ser contra-regra, produtor de cena, fazendo Macunaíma e Unicamp depois, lição universitária. Então, não basta só falar, sou artista, você tem que ter a parte acadêmica. E depois que eu entrei na noite, então, eu fui a primeira atriz da noite, trabalhei na noite 20 anos, primeira drag que tinha empresa jurídica, Nani People Produções Artísticas Limitadas, com CNPJ e com 4 registros e marcas e patente. O que impediu que a Super Nani lançasse o produto dela, que eu registrei o Nani primeiro. Amor, você tem que existir oficialmente, senão é só figura de retórica. Pois é. É que eles falam pro povo, eu quero te pegar. O Paulo fala, você vai lá e não faz boquete direito, você não pegou ninguém, como é que fazer assim? Nossa, acho que não pode falar isso aqui, né, Gisele? Não, tem criança, pelo amor de Deus. A Gisele deu um pulo para trás agora. Vocês queriam falar alguma coisa? Concordam com tudo que foi colocado? Eu sou muito inflamada no meu discurso, mas é teatral. Diga, Chamorro. Concordo, sim. Obviamente, né? Eu nasci em 1994 e eu ainda peguei uma escola onde tinha um olha-faca, né? Então, apanhei dos menininhos, não podia encontrar na escada, olha-faca, né? Ou seja, né? E eu nem falava nada, era só minha existência ali que não era, né? Era mais, né? Era um pouquinho balançada. Isso já trazia essa linguagem, é uma leitura, né? E realmente, o mundo foi mudando, mas ainda ele é péssimo. O mundo ainda está péssimo. Quando eu cresci, virei adultinho, né, aprendi a fazer xixi e cocô, tal, fazer as coisas, né, ir no cartório, e virei escritor, e eu conheci a literatura, e eu vi o quanto ela ainda é masculina. Eu falei, não, peraí, não é toda essa coisa colorida, não, gente. Não é, não. A intelectualidade vindo de um corpo LGBT, e aí inclui todas as letras, e quando eu falo uma intelectualidade, é uma intelectualidade que não apenas pensa, mas que move. E que eu tenho autodidata tatuado na testa, não é à toa, não. É algo autônomo. Esse tipo de intelectualidade ele não é aceito vindo de um corpo LGBT. Acredito que sim, Nani. Quando... faz 6 anos que eu sou um escritor de uma forma mais séria, profissional. E eu notei que todas as histórias que eu escrevi que não envolvem uma vivência LGBT, elas não são levadas em consideração. Vou dar um exemplo. Eu escrevi um romance que foi publicado nesse primeiro semestre, que chama Antes que o Fruto Caia, que eu conto a história de uma professora de filosofia que fica grávida, inesperadamente,
E ela vai ter que se ater a isso, ela vai ter que resolver isso. Não tem nada a ver com sexualidade e gênero, essa história, esse texto. Não tem nada a ver. É uma questão universal. Todo mundo nasce. Né? Já o romance que está para ser lançado no segundo semestre, eu me debrucei sobre a questão LGBT. Né? Então, eu estou recebendo leituras críticas, eu mandei para alguns amigos, para algumas pessoas. E os pontos que são ressaltados é um ponto alto nesse texto, né, onde eu me debrucei sobre uma personagem travesti que vira chefe de quadrilha, não é a questão do pensamento que eu pus ali. Tem muitos parágrafos ali onde eu coloquei um pensamento ali no texto. E isso parece que passa batido. Enquanto, num outro texto, no livro publicado, é uma professora de filosofia. Eu tive que usar, né, do arsenal do pensamento para construir essa personagem. E você acha que isso fez o seu livro tomar mais engajamento, porque colocou uma personagem LGBT nesse universo já predisposto a... Não, se coloca numa balança, eles não conseguem ficar equiparados, esses dois romances. Né? O primeiro romance, que não tem nada em questão de sexualidade e gênero, ele atingiu um outro público. Quando eu publiquei meus livros de contos, e tinham alguns contos que tocavam, se debruçavam na questão de sexualidade, eram contos que eram passados batidos. Então, eu tenho a impressão que é o que eu falei no começo da mesa. É legado a uma pessoa LGBT, que é ficcionista, que é escritor, um X número de temas. Né? Se ela escapa daquilo ali, tem uma divisão. E eu acredito que não deveria existir uma divisão. Onde vem essa divisão, você acha? Uma divisão intelectual, completamente. Mas, veja bem, você fala da parte de literatura. Eu posso falar da minha parte artística, por exemplo. Quando foi me colocado para fazer um papel na novela das Nove, Sete Guardião, eu faria um personagem transexual que mudava de nome e que não queria ser chamado pelo nome de mulher. Continuou chamando Marcos Paulo. A própria classe LGBT foi contra, porque eu estava sendo contra uma coisa de respeitabilidade. Quando a gente tem Pablo Vittar, que não quis mudar de nome. Quando nós temos o Eric, meu amigo de infância, que morava em frente à minha casa na Marechal, que era uma mulher trans, chamava Eric Cabeleireiro, não mudou de nome. Só que eu aceitei para esse papel porque, 4 anos antes, a Record me ofereceu um papel que era fazer um personagem chamado Veludo, de uma novela que eu fazia par com a Lucinha Lins, que era uma traficante, cafetina. Falei, peraí, mas isso é o que já tem na vida. Eu não vou dar cor para isso. Obrigada. Não, tudo são as coisas que a gente faz. Se eu sempre fiz questão de fazer de tudo para entrar pela porta da frente de uma casa de show, porque quando eu comecei a fazer show na noite, a gente tinha que estar escondido pelo fundo. Quando eu virei estrela do resumo da ópera, que era uma casa do Vitor Oliva, no Shopping Eldorado, em 94, há 20 anos atrás, foi um acontecimento. A noite Goulart de Andrade me descobriu ali. Tinha uma louca causando lá no sábado, que eu descia, mandei fazer um tobogã, que eu descia de tobogã, dublando Chicotinho e Sotota frenética, fez um show na noite. Então, assim, quando eu aceitei fazer um personagem como Marcos Paulo, porque era um químico, estudado, acadêmico e formado. E dei ao personagem que meu contrato era de 3 meses, uma dimensão que eu fiquei 8 meses na novela. Tanto que os outros papéis que eu fiz na TV Globo foram todos de mulheres cis. Eu fiz participação numa Morte Pode Esperar e assim a morte. Veio a pandemia, não pôde mais ter humor com a morte, não foi dada a morte, papel importante. Aí virei porteira de motel, que acertei tanta mão que virei cartomante. Aí veio depois, agora, Fuzuê, que eu fiz a curadora de museu. Acabei de fazer 3 filmes de mulher cis. Faço uma faxineira em Vai Ter Troco, com a Evelyn Castro, uma faxineira toda desconfigurada. Faço a mãe do Nabote, num Dia 5 Estrelas. E faço uma Sucila do De Repente Miss, vai ser lançada agora. Todas mulheres cis. Então, a Paris Filme teve que engolir a história de uma atriz trans fazendo o papel de uma mulher cis. Então, essa coisa, quem determina isso? Você é o meio acadêmico, mas o meio artista também tem. Só que eu acho que a minha história foi avante disso. O meu jeito de chegar e para cá e fazer o teste. Todo mundo está sabendo que a Aguinaldo Silva fez uma publicação falando que se ele estivesse escrevendo Vale Tudo, a Odete Roitman seria Nanny People. Todo mundo está até hoje na expectativa. A Globo, obviamente, não vai me dar esse papel, porque ele não está no núcleo de escritores também. Mas, se ele tivesse, tranquilamente eu faria Odete Roitman. Ia ser um acontecimento, ia ser um vulco-vulco, porque mais hoje em dia, com esse discurso de linguagem politicamente correto, o que Odete Roitman fala está embutido na raiz da cabeça de muita gente, que a gente é obrigado a conviver e que finge amigo. O que eu falo? Difícil não é domar um leão por dia na savana. O difícil é resistir às antas que estão no meio do caminho.
É muita anta que empata você chegar onde você quer na fonte. Isso é no saber, é no conhecimento, é no trabalho, não é, Gisele? São as antas. Quando essa pessoa decidida como eu, que eu vou e falo, não posso, por quê? E eu já falo logo, não tenho agente, não tenho empresário, não, é eu que resolvo tudo. Quanto é que eu vou fazer? Quanto vai ser? Quanto tempo de filmagem? O que eu vou fazer? Quanto é tanto. E falo bem claro, é que nem puta. Primeiro paga, depois eu faço. É assim. Só leva susto comigo. Mas a Nani, tão glamurosa, tão não sei o quê. Aí eu pergunto, por que o meio intelectual tem essa coisa de falar, você não é credenciado? Não queria me credenciar. Eu fui lá e briguei pelo papel de fazer a mãe do Nabote. Falei, eu posso fazer essa mãe. Aí falaram assim, mas você não vai conseguir sair da sua realeza. Meu amor, eu era Dunga, virei Branca de Neve. Não vou conseguir fazer. Olha para minha cara. Quer ver? Foi assim que eu convenci. Fui lá, me desconfigurei e falei, papel é dela. É só assim, complementar uma questão importante que a Nani comentou, eu acho que é a questão muito do... se hoje existe, né, se está na Rede Globo, no Horário Nobre, no programa do Mion, né, se tem uma gerente agora, bancária... vai que cola, faça a vizinha da Dona Jô, uma mulher, Dona Ioiô, que vai, mas vem. Entendeu? E eu que ponho brincadeira, quando eu quero fazer coisa de dúvida, eu que falo, quer ver? Você leva susto. Mas é uma mulher cis, Dona Ioiô. E isso, o legal, o sentido principal é isso, né? Tipo assim, eu até botei no meu livro, na epígrafe lá, que é as mulheres antes de mim que engatinharam para que eu pudesse andar. Hoje eu ando para as que virão depois possam voar. A gente vê na história, na verdade, na revolta de Stonewall, por exemplo, foi 2 mulheres trans negras que começaram o barraco lá. Que os policiais chegaram batendo lá, que desceram Só explicar o que é Stonewall. Quem sabe que o Stonewall é um bar que tinha em Nova York, em que a mãe da Liza Minnelli, ela faleceu, fez o Mágico de Oz, nossa maravilhosa... Esqueci. Judy Garland. Someday over the rainbow. Era a musa dos gays. E ela fala, feliz o artista que tem a graça de cair no público gay, que esse artista se tornará imortal. As gays estavam chorando a morte de Judy Garland. A polícia tinha o hábito de invadir esse lugar e descer o sarrafo nas bichas. Pela primeira vez, às vezes tomaram 2 tragos a mais, uma Maria Mole a mais, 2 negonas, falaram assim, epa, hoje não. E pela primeira vez deram contra a polícia. Mas deram de um jeito, deixaram os policiais no chão. As pessoas não esperam que você vai voltar e reagir maior do que a onda que elas fizeram com você. Foi o que eu sempre fiz na vida. Eu sempre fiz isso na vida. Uma vez, passando na Porta do Carinhoso, trabalhando na City Car, passei, o cara falou, viadinho. Tinha saído uma matéria do Fantástico sobre a AIDS. Eu passei e falei, AIDS! Tinha 2 amigos meus que estavam do lado, que era da Vila Cruz, e eles da Vila Nova. Pronto, minha filha, foi dada a confusão. Vai lá e quebra a cara dele. O que você falou? Deu até facada na porta. Vocês nunca sabiam dessa história, mas isso aconteceu. Em 83. Então, assim, até você reagir, o Stonewall aconteceu por isso. Porque o Stonewall foi assim. Só contar o que foi o Stonewall. A polícia, quando voltou no dia seguinte, estava todo mundo armado esperando a polícia. O Dia do Orgulho Gay acontece mundialmente em função desse fato de Stonewall, que 2 mulheres negras foram contra a opressão que a sociedade lhes incumbia. Então, assim, até, inclusive, uma outra frase que eu ponho no meu livro, que é muita frase da Martha P. Johnson, né? Que, inclusive, a Marcha de Brasília foi com SH esse ano chamada em homenagem à marcha. Né? Então, pouca gente percebeu isso, né? Que escreveram diferente, por causa da primeira marcha nacional, né, trans que teve em Brasília, dia 29 de janeiro. Eu participei em São Paulo, teve lá em Brasília também. E ela tem uma frase que é o seguinte, você nunca tem completamente seus direitos individualmente, até que todos tenham direito. Mas, assim, onde eu quero chegar é o seguinte, se nós estamos aqui hoje em dia, em 2024, falando à luz do dia, porque até a luz do dia já nos foi negada, né? Quem conhece São Paulo, não sei quem conhece São Paulo aqui, sabe que o primeiro lugar que começou a servir comida que tinha era a República, o Arocha, aquela região ali. Porque assim, e ainda assim era na rua, gente. Não podia nem sentar lá dentro para comer direito ali. Então, até a luz do dia nos foi negado por muito tempo. Então, se hoje eu estou aqui, eu tenho 38 anos, se hoje eu sou gerente geral do banco, é porque muita gente levou pedrada, muita gente levou cacete, muita gente brigou, muita gente morreu e continua morrendo, muita gente... E, assim, a minha função estando aqui, a gente estando aqui como um todo, é pavimentar o futuro para quem está vindo, né? Para que, de fato, como até na fala que no começo da abertura ali, para que talvez... Eu sempre dou o exemplo do canhoto, gente. Assim, quem tem mais de 60, 70, vai lembrar que houve uma época que era proibido ser canhoto. As escolas amarravam a mão das pessoas, né? Então, assim, o tio meu que nasceu canhoto,
Ele amarrava a mão e batiam na mão para poder escrever com a mão direita. E hoje em dia, ninguém nunca mais... Assim, faz 30 anos que eu nunca mais ouvi falar numa escola que fizesse isso. Né? Então, eu espero, do fundo do meu coração, que esse caminho que a gente está pavimentando hoje aqui seja para que daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, né, que, inclusive, o Silvio Almeida complementa muito com isso, né, as revoluções que nós estamos causando hoje, dificilmente nós vamos ver alguma coisa, nós estamos fazendo para gerações futuras. Então, eu espero que esteja, já que eu posso andar, né, que quem vier possa voar. Eu acredito bastante que a gente não possa replicar tudo que os opressores já fizeram com relação ao racismo, com relação à questão LGBT, com relação às mulheres, principalmente negando coisas que estão acontecendo dentro do nosso mundo hoje contemporâneo, que está aí todo desmantelado, como diz meu amigo Chamorro. A gente vive esse momento de caos contemporâneo. Vejo que é importante, sim, termos todos esses olhares críticos, mas a partir da verdade, a verdade de cada um, a verdade tem que ser observada, que cada ambiente aqui, por mais que eu viva com o Marcelo faz 20 anos, eu sou caiçara, venho de um outro ambiente, de uma outra construção, não tive a mesma sorte que Nani teve, temos a mesma idade, somos contemporâneos, tenho muito orgulho dessa mulher, pelo percurso que ela fez, mas eu não consigo me enxergar na construção dela como um todo, né? Sem observar tudo que eu passei como pessoa para chegar até aqui, né? Exatamente, a dor de ninguém apaga a dor do outro, né? E gosto muito de uma frase que a Nani repete muito nas entrevistas dela, que é com relação a um filho homossexual jamais abandona uma mãe, como muitas mães abandonam, enfim, é isso. Bonitinho. Eu acho que assim, eu só consigo dar amor porque eu fui uma criança muito amada. Tive uma mãe fora do normal. Teve muita sorte. Tive uma família, né, que me ama muito. Meu irmão mais velho está ali, é meu mentor, meu pilar mor. Ele é tão pilar que eu tenho que configurar. Acabei de comprar meu segundo apartamento em Poços sem ver, porque ele gostou. Eu só paguei. Então, é uma pessoa que eu confio de olho fechado, que daqui a um tempo eu não vou estar vindo aqui só para fazer crochê aqui na Poços, sendo empurrada na cadeira. O que é aquele? Ah, Nani Pipo. Mas vou estar com os aluguelzinhos aí, né, pagando o SUS. Que a vida passa assim. Eu acho que tudo tem a ver com a leveza que a gente leva as coisas que acontecem com a gente. A mamãe falava uma coisa muito séria assim: você tem que tomar cuidado para não fazer o quadro que está sendo colocado na tua frente com um matiz maior do que é. Você pode perder o resto da exposição da vida. E as pessoas fazem com a gente o que a gente deixa, até quando a gente deixa. Então, vai muito como você não se conformar. Eu nunca me conformei. Nunca fui conformado. Eu não me conformava em ter televisão em casa. Eu achava absurdo ter que ir na casa da vizinha, Dona Ida Colombo, mãe do Dr. Carlos Newton, da avó do Dr. Carlos Newton. Quando ia começar as Panteras, ela desligava a televisão. Eu queria ver as Panteras. O senhor tem que ter uma televisão. Anunciou, o prêmio é uma televisão no Chacrinha. Meu pai teve que ir atrás de alvará de delegado, porque era 70 e poucos, governo militar ainda. Eu, a criança, cantar no programa do Chacrinha, cantei. Ganharam uma TV em 76 e até o iPhone 28. E eu ganhei 2 TVs. Então, eu nunca me conformei. Quando eu me levo no espelho, eu me via de um jeito, me sentia de outro, falei, está errado, tem uma coisa errada. E eu não sabia nem que era a palavra trans, fazendo bico na Rua São Caetano, em São Paulo, que eu descobri que eu tinha uma cabeça de mulher no corpo de homem. Aí fui atrás do prejuízo, fui atrás da minha adequação, fazer o roteiro adaptado. Fui padrinho da minha sobrinha mais velha, madrinha de casamento do João, meu irmão, há 40 anos atrás. Nasceu a sobrinha neta, minha sobrinha... Quer que você seja madrinha? Eu fui falar com o padre Carlos se eu podia ser madrinha, porque eu tive 40 anos atrás, fui padrinho. Como é que faz roteiro adaptado? Pode ou não pode? É você negociar com a vida, e assim o tempo todo. Por exemplo, meu crachá. Eu estava vendo alguma coisa, estava vendo uma coisa agora, eu falei assim, olha, sem exibição não, é questão de luta mesmo, sabe? Você se impor. Contrato com a Hebe, assinando contrato. Crachá, veio o crachá. Quando olhou o crachá, eu falei, não, tá louca? Eu vou dar um crachá que sabe que esse nome. Não, não quero. Crachá estava o nome de batismo. Eu falei, não, quero Nani People. Ah, mas pode. Silvio Santos liberou. Silvio Santos. Não peguei esse crachá, agora fiz fácil pegar um crachá da Rede Globo, fiz aquele Nani People. Só que atrás desse crachá, quase teve a minha não contratação pela Hebe. Porque um diretor do RH achou que eu estava peitando demais a emissora. Porque sempre tem alguém que vai falar, o que esse viado pensa que ele é? Tem sempre alguém para te falar isso.
Poucos têm coragem de falar na sua cara. Tem gente que é do seu lado, da sua família, que é do seu lado. O que essa bicha pensa que ela é? Olha, eu não penso que eu sou. Eu estou. No momento, eu estou podendo dar a cartada que eu quiser. E você que não pode, fecha o cu e cala a boca. Na hora que eu não puder mais, tá tudo certo. Você é uma fudida a mais como outro qualquer. Mas, por enquanto, eu estou brigando pelo meu direito de ser, estar e permanecer com a mulher que eu me sinto ser. E foi assim que consegui o meu registro. Agora, muda o tempo, passa com 30, 40 anos, tem o SBT fazendo agora uma série de documentários de apresentadores da casa. Fui convidada, porque perceberam, de repente, olhando, que eu passei pela vida dos 5 apresentadores da casa. Silvio Santos, Hebe Camargo, Jô Soares, Ratinho, Casa Verde Nóbrega. Fui convidado a fazer um depoimento sobre os 5, que os 5 entraram na minha vida de maneira muito intensa, transformaram a minha vida de um jeito, e aí te falaram até mais, que o Jô foi a única convidada que não era política, que fazia 2 blocos. Aí você faz isso como? Ah, porque a Nena é glamurosa? Não, porque eu sempre lutei pelo que eu quis. Eu sempre lutei pelas minhas ideias. Eu nunca me conformei. Nunca me conformei. Se eu comprei na Cascatinha, o sonho é morar no centro. Eu quero morar no centro. Eu quero olhar a Poço rodeada de mim. Estou rodeada de mim, Poço, agora. Posso acordar de camisola. Oi, Poço de Caldas. Bom dia, tudo bem? Posso vender o carro, posso andar a pé onde eu quiser agora. Tudo é você ir atrás, é você correr atrás. Trabalho muito, trabalho. Eu tenho uma felicidade, trabalho no que eu gosto. Eu amo o que eu faço. É deitar meia-noite, levantar às 2h30, é abrir mão de vida pessoal, vida familiar, vida emocional. E sepultei minha mãe numa sexta, no sábado estava no palco. Ajudei para pagar a faculdade de 4 sobrinhos, vim na formatura de um só. Abri mão de amores, abri. Toda vez que eu tive alguém que ameaçou a minha agenda, eu falei, não. Bette Davis disse uma vez, Marcina, quem tem um amor para se dedicar, uma carreira para se dedicar, não pode dedicar um amor. E não me arrependo. Eu estou com a Cindy amiga que chegou em São Paulo comigo, quando achou alguém que pagasse o condomínio na parte dela, está tudo fazendo terapia hoje, que os maridos tudo aposentados, brocha, Santiago. E eu estou aqui na bailarina da vida. Então, acho que são das opções que a gente faz da vida e não deixar o mimimi vir contra você. Porque o que é mimimi para você, para o outro é ponto de inexistência. Então, você não sabe o que é mimimi. Mimimi é muito relativo. Ah, esse povo está de mimimi. Não é mimimi. O mimimi seu, para o outro, é um ato de inexistência. Nem na fala replicar coisas como aquela gorda que vai ali, ou aquele bicha que vai ali, ou essa aquele bicha preto. se acha. Coisas desse tipo. A Nani se A acha. gente tá Não, só não acho. Eu afirmando estou. o opressor. Posso não estar Mais mais nada. daqui 6 meses, mas agora Fazendo estou. replicar o que ele faz com a gente o tempo todo. Até complementando, eu acho que assim, aquele caso famoso que teve do convite de casamento, né, algo bem recente, né, que era daquela papelaria que se negou a fazer o convite para um casal de homens lá que tinham pedido, né? Gente, isso é muito mais comum do que qualquer pessoa hétero cis pensa. Eu já perdi imóvel, eu já fui tirada de imóvel porque a pessoa descobriu, tal, estava no começo do meu processo de formação de gênero e a pessoa pediu. Que ia comprar uma trans. Né? Então, assim, e com a desculpa mais farrapada possível. Então, assim, o caso deu repercussão porque eram 2 homens, tal, porque deu mídia, porque assim, e porque a papelaria escreveu. Eu adoro por escrito, eu tenho a mania de fazer muita coisa que eu falo, mas assim, quando está no meio vulnerabilidade, eu adoro fazer por escrito, porque a resposta fica registrada. Falar é fácil, até papagaio fala, mas assim, por escrito muita coisa. Então, eu acho que isso também é um ponto bem interessante. Com o seu casamento LGBT, Sim. teve dono de cartório metido a besta, falou assim, eu não vou fazer no meu cartório, até que veio a lei marcial, falou, amor, pega o seu conceito, vai fazer na sua casa, isso aqui é uma lei nacional. Perfeito. Ninguém pediu sua aprovação. No dia que Reconhecimento nos não casamos, eu e Marcelo, toda a galera masculina do fórum, sei lá, do lugar, saiu, só ficou a moça. Mentira. Em protesto ao casamento. Ao nosso Quando casamento. isso? Há 2 anos atrás, aqui. Aqui em Boston? Aqui, Você me chamou claro. você daminha? Ah, querida! Aqui, Eu já aqui. chegava, vem hoje! Mas tem que ser, cara. Imagina. Só está de protesto, só se pode. Gente, olha isso. Em pleno 24, o pessoal preocupado com isso ainda. E, infelizmente, nós estamos no Brasil, que é o que mais se mata por preconceito. A vida de uma trans no Brasil não passa de 35 anos. Quando elas atingem a idade da adolescência, que mostra a natureza que vieram, a família, que é a célula mãe, que devia agregar, como a minha fez comigo, expurga para fora de casa. E as primeiras portas que se abrem não são as mais plausíveis e mais indicadas. E o próprio preconceito dentro da classe LGBT é muito grande com mulheres trans. Eu posso Muito falar. grave. Eu tenho 62 anos, vou fazer 62 anos, eu me assumi em 1973, e as 2 primeiras pessoas que souberam que eu era gay foi meu pai e minha mãe. Porque eu chamei os 2
E falei, eu estou apaixonado por um outro menino. Eu fui no berçário, você acredita? Então, calcula. Não tinha jeito, eu já era muito... A minha já foi com as malas prontas, assim. No dia que eu falei, as minhas malas já estavam de lado, assim, porque eu sabia que eu ia ser... Né, no caso, assim, teve algumas coisas engraçadas, outras coisas, né? Passei pela igreja, depois pela psicóloga, depois pela fonoaudióloga, e com isso eu fui descobrir que eu era disléxico, que eu tinha autismo, e que o autismo também é um traço da homossexualidade, normalmente está correlacionado, ou seja, uma bagunça. Mas de tudo isso deu certo, porque eles me pagaram 8 anos de terapia. Eu fiquei pronto. Eles me deram o botão, eu puxei o botão até onde o botão dava. Na hora que eu pude criar a asa, voei. Né? Tanto que, assim, no mesmo ritmo da Nani, quando eu estava com 24 anos, eu estava morando em Londres. E depois eu resolvi, em 96, vir para cá. E aí, em 99, eu trouxe a Nani para fazer um Crazy Dolls. Crazy Dolls foi um no escândalo. Palace Nossa, Cassino. Lembrado. E era a primeira vez que você estava voltando a pisar no Palace. Tieta voltava. Lembrado na exposição que teve da Nani. Hã? Lembrando que teve uma exposição sobre a Nani. Que Na hoje... exposição Mas tua, estávamos nós lá agora, mas eu estou falando mas Crazy de... Dolls foi anos 90. É, Primeira vez que teve 99. um evento. 99? 99. Nossa, eu fiquei no hotelzinho aqui, ó, Aqui, no parque. eu tenho uma matéria, nós dois gravando, eu andando vim pra como rua. Nani People, já peitinho, Foi. Foi. Engasguei. Tem esse filme. Mas o importante, nós estamos numa feira literária, e é importante frisar a importância da cultura numa nação, num ser, numa pessoa. Quando eu já falei que eu ajudei 4 sobrinhos a se formarem, é porque eu aprendi com a minha mãe que a cultura é um bem que ninguém te tira. Conhecimento é uma coisa que não tem fim. E a gente, literalmente, só se defende das mazelas da vida com a sua cultura. Por isso que é importante ler, estudar. Você tem noção até de dimensão de espaço. Quando eu tenho esse discurso meio assim, não é daquela da arranca-rabo. Não, não é da arranca-rabo. É que eu não sei ficar fazendo a linha mineira, sabe? Nem contra, nem a favor. Muito pelo contrário. Eu já vou, não é, não dá pé. Eu vou assim. Acho que não dá para perder tempo. A gente perde tempo demais com as coisas. E a vida passa muito depressa. A vida passa numa... Entendeu? Você descobre que a vida é um orgasmo. Vai ser bom? Não foi? E aí não adianta você ficar chorando por que você tomou essa ou aquela decisão. Você tomou a decisão e batalhe por elas. Só não se conforme. Eu nunca me conformei. Eu sou uma pessoa que, se não está ruim, não está gostoso, não está divertido, eu faço ficar. A Hebe andava com 1 litro de pimenta na bolsa. Eu ando com adoçante. Tudo que eu acho ruim, eu jogo adoçante. Vinho, eu sou a maior assassina de vinho seco. Me dá uma taça que eu ponho 20 gotas na boa. Eu não engulo mesmo. Não está gostoso, não está sedoso, não vai para dentro. Eu sou assim, com ideias... Com tudo, fala, me convença. Me convenceu, eu vou. Então, por isso que é importante a gente falar numa feira literária sobre isso. Sobre todos os projetos que eu quis na minha vida foi galgado do nada. Meu irmão falou assim, você comprou 3 apartamentos em 2 anos sem se planejar para isso. E paguei. E estou pagando. Porque você aprende a dimensionar a tua energia. Você para de comprar sapato fútil. Você para de comprar coisa que não precisa. Um penduricalho que você não vai usar. Você vai ver como é que o seu dinheiro acontece. Você quer comer uma bobagem na rua? Não, tem comida em casa. Vou comer em casa. É assim que eu aprendi. Quem usa sem lei, morre sem honra. Então, foi fazendo... João, sabe quanto tempo faz que eu não compro um sapato? 3 anos, 2 anos, 3 anos. Ele falou, está vendo? Você direcionou seu dinheiro. Isso é para a vida, é para o intelecto, é para tudo. Então, você tem que procurar jogar sua semente em locais, em terrenos férteis. Se eu tivesse ficado aqui em Poços, tentando ver teatro aqui em Poços, seria, no máximo, apontada na rua como a louca visionária que seria atriz. Seria. E a cultura traz para a gente um olhar para a ancestralidade muito importante. E, por estarmos numa feira de livro onde se contam histórias, é importante que a gente mantenha a oralidade e prestar atenção no que o mais velho fala, não só com respeito, mas também como lugar de fala, assim, porque nós existimos, nós namoramos, nós fazemos filhos. Tá? Eu tenho amigos com a minha idade que estão fazendo filhos, né? Enfim, estamos acontecendo, gente. Não tenham medo. Eu não tenho medo dos jovens. Não, meu útero é infantil, eu não posso. Se quiser, a gente faz, sim. Há quanto tempo você tenta? Eu quero ressaltar de o que a Nani falou, de a gente estar falando numa mesa LGBT aqui sobre sexualidade e diversidade sexual numa feira literária. É interessante, é importantíssimo, porque qual que é a questão da literatura? Se a gente compara com outras artes, a música chega a um local, o audiovisual chega a um local, mas a literatura, onde a literatura chega, o audiovisual e a música não chega, que é o subjetivo. Não chega.
E aí, essa é a força da literatura, porque a literatura é criação de imaginário. Então, as personagens, as cenas, os livros, os romances, as ficções LGBT que serão criadas nesse século são importantíssimas para o próximo, né? A gente vai criar um novo imaginário. Porque, antigamente, né, no século XX, eu vou pegar um exemplo clássico, que é Guimarães Rosa, que criou o Riobaldo de Adorim. Tem uma questão de gênero importantíssima ali, mas é um homem cis, hétero. Então, é só a gente pensar em Gabriela também, do Jorge Amado. Como a escolha da construção estética também na linguagem, né? E como gruda na cabeça do brasileiro. E aí a gente esquece sempre de falar de uma pessoa que chama Darcy Penteado, que foi um escritor dos anos 70, dos anos 80, que escreve um romance de guerrilha homossexual, Nivaldo e Jerônimo. Ele foi caçado, tá? É um livro que é dificílimo de ser encontrado. Às vezes ele aparece, consegui ler isso lá atrás. E a gente não pode esquecer de falar da Cassandra Rios também. Exato. Né? A gente tem, então, existe, dentro do contexto LGBT, também a gente tem uma literatura que, durante décadas, né, foi jogada, né, na escuridão mesmo. Né? Também. Então, a gente tem que entender que tem uma literatura que foi invisibilizada mesmo. O Orton foi um escritor inglês que tinha o hábito de escrever os podres da sociedade inglesa da época dele. Podres mesmo, sabe? Podres da moda da carranquinha. Tanto ele teve uma morte muito cruel, morreu a machadada, entendeu? Teve uma morte muito cruel. Ele frequentava guetos de banheiros, enfim. É um lado meio obscuro que ele mostrava dessa vida não underground do universo LGBT. Então, acho que tudo depende da vida de como que você se conecta. Por isso que é importante, é necessário, é vital, é progressista você se fincar, se fiar e ter informações com a cultura, com a leitura. A leitura trabalha com o imaginário. Eu fui para São Paulo fazer escola de teatro, porque eu vi a peça Fez Ano Velho, que referia ao livro que eu li, Fez Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, na 8ª série. 3 anos depois, esse livro fez ir para São Paulo fazer teatro, por causa que eu vi a peça personificada no teatro, na hora de pular da cachoeira, era uma escada de pedreiro que eu via a cachoeira. Como é que é a imaginação da gente, como é que o imaginário da gente faz isso? E estava todo mundo da minha geração, indo para o Rio de Janeiro, estavam filmando aqui Livro para Voar, e ia fazer tablado. Isso em 84, 85, lembra disso? Livro para Voar. E, assim, a leitura foi meu grande green card para poder ir embora. E essa galera mais nova que está aqui, aproveitem dos seus professores de literatura, que vocês tenham sorte de ter bons professores de literatura. Porque, se ele souber conduzir, provavelmente como nós fomos conduzidos, né? Porque, imagina, eu estava até comentando numa outra mesa que em 74, 75, eu estava lendo 100 Anos de Solidão, que vai virar minissérie agora. Nós estamos falando de 50 anos depois. Então, a literatura é uma mágica, né? Imagina, eu fui ler O Beijo da Mulher-Aranha antes do filme, Pubis Angelical, várias outras coisas que estão na literatura, principalmente no realismo fantástico sul-americano, que é muito bom e que te empurra muito para o universo LGBT, porque ele permeia, né? Ele passa pela história sem ser tão incisivo. Então, isso é muito legal também. E a humanidade como um todo tem essa questão de ter a identidade visual, né, como a principal. Cerca de 55% aí nas pesquisas, pelo que eu andei lendo e pelo que eu já vi pela vida fora, nós somos visuais, né? 55% do que a gente tira do outro está ali na construção visual, ou seja, na moda, como ele se veste, como ele se coloca. Né? Não é na natureza isso, o visual? O visual, primeiro. E as palavras são o mínimo. Né? E olha aqui, uma feira, uma vila literária comandada através das palavras, a construção da palavra, para a gente conseguir imaginar um ao outro, conviver um ao outro e conseguir fazer essa construção possível. Né? Então, aprender a ler é tão importante, não só com os olhos, mas com o coração, com a emoção, e entendendo o ambiente de cada um e a estética que cada um escolhe para escrever. Porque, como a Nani disse, ela não concorda com a questão da linguagem neutra, mas isso não quer dizer que ela está anulando ou apagando quem concorda. Não é essa a intenção, é só a opinião dela construída em cima do ambiente, de onde ela vem, de como ela se construiu como mulher. É sobre isso. Então,
Eu só queria dizer e agradecer a todos. Infelizmente, eu vou fechar aqui. Não vou fechar, não vai acabar em mim, não. Eu sei disso, calma. Todos vão poder falar um pouquinho, mas eu já queria poder agradecer a todos a presença de todos. E é sobre isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, Nescau, Quick, Todd, Daralux. Marcela, por favor. Então, gente, é só para frisar, complementar essa questão muito da, assim, para essa geração atual, né? A gente vive uma era da informação, nós estamos com a tecnologia na palma da mão, né? Na minha época, o próprio conceito, tipo, eu tenho 38 anos, eu nasci em 85, né? Enquanto pessoa trans, eu nem sabia que existia isso, que assim... 85. Então, assim, e hoje em dia a gente tem conhecimento na palma da mão. Eu sempre dou o exemplo assim, da Terra plana, por exemplo, né? Por que hoje em dia o povo ainda defende? Porque o povo usa a coisa da maneira errada, né? Antigamente, se queria saber se a Terra era redonda, tinha enciclopédia, tinha a Barça, que era caríssimo, tipo uns 10 mil reais hoje em dia. Você tinha que localizar e se achava que a Terra era redonda. Ok. Hoje em dia você põe Terra no Google, aparece lá. Então vamos usar as coisas com melhor tecnologia, aproveitar o melhor. Literatura, tem muito e-book hoje em dia. Tem livro que você compra que chega no dia seguinte em casa, até no mesmo dia. Né? Ou então tem várias formas de adquirir conhecimento, inclusive sobre as questões LGBTQIA+. Ignorância não é mais desculpa. Antigamente, beleza, até dava para usar aquela dainha. Ah, mas eu cresci assim. Ah, porque eu aprendi assim. Porque eu posso fazer isso. Porque, assim, você engole, embora você não aceite, você engole. Mas, hoje em dia, falta de informação não é mais desculpa para ignorância. É preguiça e é crime, né? Então, assim, gente, se situem, né? E vamos passar esse recado. E agradecer novamente ao convite para o pessoal que fez aqui. Adorei conhecer Poços de Caldas. Já me apaixonei, já. Já quero comprar um apartamento também aqui no centro também. Já tô, né? Você tem que morar no centro, é perto de tudo. Não, perto de tem uma tudo, farmácia, tem uma drogazil, tem tudo perto. Nossa, Adorei. E é perto de São Paulo ainda, né? Não, 6 horinhas de São só Paulo. quero falar uma coisa muito importante. A gente não se convencer com as mesmices da vida. Todas as invenções que o mundo fez foi através de pessoas que fizeram com que o não pode, por que não pode? Exemplo simples, medíocre, direto. Isso aqui é uma bibliografia que foi lançada há 9 anos, estou trabalhando na segunda, gente. Infelizmente, não tem essa aqui para vender aqui, porque eu procurei para trazer. Esgotou 3 edições, meu bem. Eu encontro gente pelo mundo afora que leva o livro para assinar, para você ter uma ideia. E assim, para você ter uma ideia, o médico que sugeriu que lavar as mãos era um ato de sobrevivência, morreu numa camisa de força no hospício. Porque ele era parturiente, como é que chama? A mulher que tem filho? Ele é a mulher. Não. Obstetra. Por exemplo, muitas mulheres no pós-parto estavam falecendo no pós-parto. Porque a sala de cirurgia naquele tempo era um matadouros. Era serragem embaixo, a faca que abria 1, abria 10. Tinha-se o hábito insano do médico que operar o próximo paciente untar as mãos de sangue do paciente antigo na mão do que ia operar para ficar com a temperatura ambiente do sangue. Ele viu que tinha muita mulher falecendo no pós-parto e sugeriu que alguma coisa que não estava sendo visível estava sendo passada. Temos que lavar as mãos como ato de sobrevivência. Ele foi internado numa clínica, foi lá visitar um hospício, ele estava com um corte no dedo, amarraram, sedaram e morreu dado como louco, porque lavar as mãos, tomar banho naquele tempo, se tirava toda a imunidade do indivíduo. As mulheres morriam por quê? A maioria dos funcionários trabalhavam no necrotério e vinham cuidar das mulheres sem lavar as mãos. Então, passava doença de cadáver, putréfico, para as mulheres que acabaram de digerir. As pessoas morriam aos 30 anos por falta de higiene, pessoal. A expressão vá a merda nunca foi um palavrão. Vá a merda, eu uso no meu show de stand-up, mas é uma coisa real. Era um salvo-conduto, porque a humanidade, quando pessoas se viam em grupo, não tinha rede de esgoto, não tinha saneamento. As pessoas faziam necessidade fisiológica no latão. Depois inventaram o pinico e depois o urinol. E acredite os senhores, jogava-se pela janela esses excrementos. Você ia trabalhar e falava assim, ó, vá a merda! Aquela chuva de dejeto, o ato de colocar a mulher para dentro da calçada não tem nada a ver com estar vendendo a mulher. É para evitar que um jato de detrito caísse na sua cabeça, se tivesse tomar banho, se tomasse banho, você morria. Você fazia uma roupa, costurava no seu corpo, você usava até a roupa cair. Porque você tomava banho quando estava para morrer. Achava-se que o banho tirava a imunidade da pessoa. Então, são pessoas que peitaram isso, que conseguiram mudar a existência humana.
Quando Galileu disse que dizer que a Terra não era redonda e era plana para a fogueira, ele foi esperto. E até hoje ainda tem gente aí que acha que a Terra é reta. Mas o que eu posso fazer? Cada um senta no toco que merece, né, querida? É assim. Então, você dizer que, assim, que a vida é se fazer pensar. O não pode de uns pode ser a única maneira do outro existir. Então, tome cuidado com coisas muito pessoais. Você vai falar, isso é mimimi. Não está doendo no teu, querida. Então, não fale uma coisa que você sente. Você só sabe quando não é mimimi, quando é no teu ou de alguém que você ama. Quando é, aí você muda de ideia. Então, é muito bom a cultura, a leitura, o entendimento, porque isso faz você pensar com esse, posso, mas não devo, ou se devo, não preciso. E, às vezes, eu preciso nem provar. As pessoas vão pensar como quiser. Cada um vai te interpretar, cada um vai te deluir de jeito que tiver afim. Você não pode forçar o outro a gostar de você. É isso. E, gente, agradecer novamente, né? Falar para me seguir no Instagram, porque ainda não sou famosa ainda, então estou tentando ainda, né? Então, um dia, né? O objetivo é, o ápice é a meta Nani, então, né, a gente busca, né? Então, a lição de casa. Então, me sigam lá, Marcela Bosa, tudo junto. E, assim, gente, eu trouxe uns livros para vender também. A minha edição não esgotou ainda, então, né? Estou na primeira edição ainda. Né? Então vai ter uma banquinha ali, quem quiser, tal. E eu recomendo muito porque, como eu sempre digo, né? E o meu livro eu escrevi, ele foi leve. Se eu fosse fazer vida real, gente, ninguém aguentava não, tipo, sério. E ainda que assim, eu não passei nem 2%, 5% que ele me passou. E mesmo assim, de verdade, do fundo do coração, se eu fosse escrever as coisas que eu escutei já, tipo, assim, o povo não compra porque isso aí não ia dar certo. Mas tipo assim, querendo como perder apartamento, como as violências na delegacia, gente. Eu sofri um assalto na minha agência uma vez e eu fiquei 3 horas com o delegado na minha cara falando: a casa caiu, você é culpada. Só por ser uma pessoa trans. Porque não tinham pego nem inquérito policial do dia do assalto. Isso foi depois de 4 meses. Lá em São Paulo, tá, gente? Então, assim, e inventando história, que eu era amante do bandido. Eu era agente geral da agência, né? Tive esse assalto. Então, assim, só parece. Então, o livro. Eu simplifiquei bastante coisa e em cada capítulo eu botei uma pequena pílula de conhecimento. Então, para quem não gosta de ler, embora não ache uma boa ideia, mas se a pessoa quiser aprender minimamente sobre como lidar com pessoas trans e como não cometer erros grosseiros que se comete até em pleno 2024, que leia as pílulas de conhecimento, porque assim, eu fiz questão de mostrar ali, gente, o que não errar, como fazer, né? E, novamente, normalizar a existência de corpos trans para que daqui a 30 anos a gente não precise estar vindo aqui discutir sobre isso. Então, eu espero me convidem, né, gente? Me convidem para o ano que vem, que adorei. O ano que vem eu trago biquíni para poder ir nas termas também aqui, tá? E para comprar apartamento, né? O apartamento. Então, é compraremos isso. Apartamento. Eu vou também pedir para que me sigam nas redes sociais. Vocês podem encontrar @oandreaschamorro, tá? Lembrando que eu tenho um livro publicado, se chama O Antes que o Fruto Caia, um romance, a história de uma professora de filosofia que se debruça sobre uma gravidez inesperada. E no segundo semestre irá sair o romance Samba Fandango, que ele foi contemplado pelo Edital de Cultura de São Paulo. É a história de na verdade, eu chamo de uma diss track para a Cidade de Deus, o romance Cidade de Deus. Porque eu escrevi ele a partir do momento que eu notei uma personagem trans em Cidade de Deus, que tem uma construção muito problemática, e eu quis dar uma história direita a uma personagem que tem essa vivência. Se chama Samba Fandango, a história de uma briga de quadrilhas, que envolve o tráfico, envolve corpos LGBT, e que deriva de uma briga de 2 terreiros de candomblé. Então é isso. Podem me seguir nas redes sociais. Muito obrigado.